Olha, como diria a Baby do Brasil, todo dia é dia do índio. Não, não é todo dia não, é todos os anos e séculos e séculos. Nós vamos falar dos heróis da independência, mas antes de eu falar do Dom Pedro I, eu vou falar desses grandes heróis que foram um marco na história da independência, o início da independência. Entre eles está o herói Cepé Tiaraju de Rio Pardo, que foi o guerreiro indígena brasileiro da etnia Guarani, considerado herói Guarani missioneiro rio-grandense. Chefe indígena por 7 povos das missões, ele liderou a rebelião contra o Tratado de Madrid, contra os espanhóis, próxima à fronteira do Paraguai, no sul do Brasil, com a frase que ficou como: esta terra tem dono. Claro que tem dono, é dos índios, né? Claro que é dos índios. E ele foi na guerra de Guaranitica. Essa guerra durou 1753 a 1756, que foi ao ano da morte do Cepé Tiaraju. Ele é considerado um dos maiores heróis de todos os tempos, onde infelizmente ele foi derrotado pelos espanhóis e portugueses que se uniram. Mas essa frase, essa terra tem dono. Ah, Cepé, se você soubesse como tá os índios de hoje. Mas hoje ele é considerado o santo dos gaúchos, o grande herói que derrotou e defendeu a terra. Antes de acontecer a Revolução Farroupilha, né, do Rio Grande do Sul, que a gente sempre escuta histórias, né? Só que a gente não escuta essa história, né? A verdadeira história da origem dessa revolução aí, juntamente com Cepé, esse missão indígena. Ele é citado no livro do Tempo e o Vento de Érico Veríssimo, viu? Vão lá e leiam, que é de grande importância. Joaquim da Silva Rabelo, ou se não, conhecido como Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo, ou melhor, Frei Caneca, que nasceu em Recife dia 20 de agosto de 1779 e morreu em 1825. Ele foi um grande político e religioso brasileiro que foi à Revolução Pernambucana em 1817, alguns anos antes, né, da nossa independência do Brasil, com a frase: quem bebe da minha caneca tem sede de liberdade. Ele lutou pela liberdade nordestina no Brasil, com ideias liberais. Ele frequentou a Academia do Paraíso e ele foi influenciado pela Revolução Francesa e pela independência dos Estados Unidos, que deu essa ideia aí dele revolucionar aí contra os portugueses. O famoso a Junta dos Matutos, né? Que é o famoso na história do Brasil, que no dia 23 de setembro de 1822 foi eleita como Junta dos Matutos. O Frei Caneca, ele foi de grande importância na independência do Brasil. Com isso, ele foi detido pelo exército pelas funções da sua revolução, ele foi preso e foi executado com vários tiros, mas foi considerado o melhor religioso e jesuíta de todos os tempos. Gente, os heróis também pagaram um preço muito alto em nome da liberdade brasileira. E com isso, João Cabral de Melo Neto descreveu em Alto do Frade, que é um dos maiores sucessos da sua literatura. E o poeta Natividade Saldanha, secretário da junta, que asilou-se na Venezuela e depois do Bogotá, exerceu a sua advocacia e morreu em 1830 também, declamando por Frei Caneca. Este rapaz que agora você vê depois de Frei Caneca é Domingos José Martins, que nasceu no sítio Caxangá em 1781 e morreu em Salvador em 1817. Ele é considerado o noivo para os nordestinos. Ele foi o revolucionário da Revolução Pernambucana em 1817, ao lado, claro, do Frei Caneca. Com a derrota dos revolucionários, ele foi capturado e, pelo julgamento na Bahia, ele foi também fuzilado no dia 12 de junho de 1817, no Campo da Pólvora, em Salvador. O motivo? Em nome da liberdade dos brasileiros, e lutava contra a escravidão. Ele tinha a mesma ideologia de Simão Bolívar, e ao mesmo tempo que ele morria no cárcere em 1805, na Espanha.
Luiz Gonzaga das Virgens e Veiga, ele é um dos líderes da Conjuração Baiana, a revolta popular que mobilizou a Bahia em 1798 contra o sistema colonial português. Negro e neto de escravos e abolicionista, ele deixou de ser promovido na carreira militar por causa dos seus ideais republicanos e acabou sendo enforcado no dia 8 de novembro de 1799. Hoje, ele tem um busto em Salvador, Bahia, pelo seu heroísmo e por ter proclamado a República Baiense. Infelizmente, com isso, ele foi condenado por 6 anos de trabalhos forçados e, perdoado mais uma vez pelo governador, ele continuava na força pública. Mulato, como disse, neto de escrava, ele foi preterido das promoções. Mesmo assim, ele não deixou de lutar contra a escravidão. Cipriano Barata nasceu em Salvador e se formou em médico em Portugal, onde conheceu as ideias iluministas. Dedicou-se à política e à imprensa e foi preso diversas vezes sob a acusação de ser, abre aspas, inimigo do imperador, fecha aspas. Ele nasceu em Salvador em 1762 e morreu em Natal, 7 de junho de 1838. Suas ideologias era contra o quê? A escravidão. Ele era revolucionário, mas ele abandonou o jornalismo e a política e sendo como professor da língua francesa, vindo a falecer aos 75 anos de idade. Mas o seu pensamento ao imperador falava da seguinte forma: transitava naquela Lisboa cheia de influências francesas e inglesas, com roupas de algodão tecido no Brasil, sapatos de bezerro sem tinta. Bárbara Eliodora. No final do século XVIII, o Brasil colônia sofria com os desmandos de Portugal. Em Minas Gerais, um grupo de intelectuais e comerciantes mineiros se uniu para defender a liberdade do povo brasileiro, conhecido como Inconfidência Mineira. Entre eles estava a primeira poetisa do Brasil, Bárbara Eliodora, considerada a primeira a participar do movimento político. Quem conhece, né, o nosso querido e amado aí Alvarenga Peixoto? Pois é, ela foi casada com o Inconfidente Mineiro, que acabou sendo preso, declarado infame à coroa portuguesa. Ele foi degradado para Ambaca, aonde ele veio a falecer. A Bárbara viria morar com os filhos e como irmã. Ela perdeu uma filha recente, mas morreu sendo heroína da Inconfidência Mineira. E para fechar os heróis aqui, Bárbara Pereira de Alencar, que é nada mais nada menos a avó do escritor José de Alencar, foi uma das grandes percussoras da Revolução Pernambucana. Ela foi comerciante e revolucionária, e além, né, da Revolução Pernambucana, também da Confederação do Equador. Ela também lutava contra a violência à mulher, contra o abolicionismo, foi abolicionista. Ela foi condecorada depois da sua morte, depois de muitos anos, em 2014. E ela morreu após várias peregrinações em fuga de perseguição política em 1832 na cidade piauense de Fronteiras, com 72 anos. Mas o seu legado foi muito importante, que além de deixar claro um neto maravilhoso, foi que revolucionou a independência do Brasil. Quem canta, refresca, ainda continua nessa luta pela liberdade. A independência de 1822 poderia ter sido mais feliz se tivesse escravos soltos, pretos, livres, sem tantos assassinatos a índios, respeito às mulheres. Passou 200 anos, o que eu pude perceber é que ainda existe Ciprianos, existe Cepés, existe Bárbaras, Marias, João, Josés. Quantos brasileiros que lutam hoje pela independência, na luta contra a fome, contra a miséria, contra o desemprego, contra a misoginia, sexismo, machismo, homofobia, racismo, xenofobia e quantas coisas nós lutamos todos os dias no nosso dia a dia. E eu espero que nesses 200 anos a gente para pensar e
reflita o que esses heróis que passaram durante o meu canal, o que fizeram por mim, o que fizeram por você. Eu canto pra não morrer.